Oiê, pessoal! Oi, eu sou a Raíza, para quem ainda não me conhece, sou fundadora da Wide. A gente começou aí essa semana de lives, em especial no mês das mulheres, trazendo empreendedoras que são clientes da Wide. E hoje a nossa convidada é a Letícia Vaz. Ela é fundadora da LV Store e é um grande case aí de empreendedorismo na moda. Ela tem muita coisa para dividir com a gente, vai trazer um pouco da sua trajetória, como que ela cresceu ali, estratégias para crescer no digital, estratégias para crescer no e-commerce. E, bom, uma das coisas que a gente mais preza aqui na Wide é estar próximo dos nossos clientes. Ó, ela já está aqui. É estar próximo dos nossos clientes, então a gente vai aproveitar e trazer um pouco de como que tem sido o impacto da Wide. Ela já vai. Tô conseguindo aceitar. Acho que agora foi. Oi, Lê! Oiê, tudo bom? Tudo bem e você? Tudo bem. Lê, obrigada por estar aqui com a gente. Super feliz de conversar, de fazer Obrigada essa live eu. com você. Obrigada eu pelo convite. Estou muito feliz de divulgar ainda mais a Wide, porque eu adoro usar, acho que fez uma diferença muito grande. Então, quanto eu puder divulgar e ajudar a divulgar, eu tô aqui. Que bom, que bom. Fico feliz. A gente tem bastante coisa para conversar. Pessoal, quem quiser ir mandando perguntas, a Letícia aí é uma pessoa que tem muito para agregar. A gente vai batendo um papo aqui, então se alguém tiver qualquer dúvida aí ao longo da live, fica à vontade para mandar. E aí no final a gente tira aí as dúvidas que surgirem. E Lê, para o pessoal que está assistindo, para o pessoal ter noção aí do tamanho que você tem no mercado, que você pode abrir para a gente de trazer ali números de tamanho que vocês têm da empresa? Conta para a gente ali de grandes números. Bom, hoje a gente tem 8 anos de empresa, né? Eu comecei com 17 anos, hoje eu tenho 25. A gente tem mais de 60 colaboradores, então é bastante gente quando a gente vai olhar. São mais. A gente está com 4 fábricas esse ano, 4 fábricas próprias, né? Em que toda a produção é feita nas nossas fábricas. E temos aí mais de 3 milhões de page views mensais e a gente fatura mais de 10 milhões no ano. Então, hoje a gente está bem consolidado no mercado de moda. Ai, que legal. Você começou em 2015, né? Então, conta pra gente assim, como que você começou? Você era muito nova. Traz uma breve resumo assim da sua trajetória. Como que foi começar isso? Bom, eu comecei muito nova, né? Eu comecei com 17 anos. E eu comecei a empreender por conta da minha faculdade, para ajudar a pagar os custos da faculdade, porque eu fiz jornalismo em São Paulo e eu tinha que pagar todos os meus custos. Então, moradia, faculdade, alimentação. E eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Então, o que que eu fiz? Eu sempre gostei muito de moda, sempre me interessei muito em moda, sempre fui referência de moda para as minhas amigas. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu peguei R$ 500 emprestado do meu pai, fui no Brás, comprei um monte de roupa e comecei a vender na faculdade, para amigos, amigos de amigos, enfim. Criei Instagram para marca aqui em 2015, não era tão comum que nem é hoje. Desenvolvi e-commerce também, que não era tão Já comum no que nem é hoje. primeiro ano você tinha e-commerce? Já no primeiro ano eu tinha e-commerce, no final do primeiro ano eu já tinha e-commerce. É, E aí também eu fui criando mais, tipo, comprando mais roupas com dinheiro que do lucro das peças. E minha primeira virada de chave, assim, foi que eu sempre gostei muito de estudar, inclusive fui para jornalismo de moda, então eu lia muito sobre as tendências. E eu vi uma tendência de cropped lá em 2015, né? Que não existia ainda. Ou a gente usava um top de academia, um sutiã ou uma blusa normal. Não existia uma blusa curta. E eu Aham. percebi que não existia essa blusa curta no Brasil. Só existia lá fora e eu queria comprar para mim, para eu usar. E não tinha. E aí eu falei para minha mãe, já que não
tem, e se a gente começar a fabricar? E aí essa foi a minha primeira criação. Foi a primeira peça que eu desenhei e foi uma febre. Quando eu lancei, assim, foi uma febre, porque ninguém nunca tinha visto, ninguém entendia como o Você que que era. Mas costurou tudo. eu que cortei, eu que costurei a primeira peça, assim, fui eu. E até eu fiz um teste na época eu nem sabia, mas fiz até um teste de mercado, porque eu fui para uma festa com cropped, para saber o que as pessoas iam falar do meu cropped. E aí quando eu cheguei, todo mundo adorou e todo mundo queria comprar. Então aí eu já fiz uma grade PMG e comecei a vender. Coloquei no Instagram, coloquei no e-commerce e comecei a vender. E daí, depois disso, como que você foi evoluindo? Foi você e sua mãe fazendo? Você Depois, trouxe outras pessoas? é, Como que você fez? depois disso, a gente. Eu comecei a criar, eu queria muito ter essa ideia de ser uma marca e criar uma coleção, porque até então eu criava peças soltas. E aí, depois de um tempo, eu fui criando a concepção de coleção. Então eu vinha com um cropped e aí eu vinha com o mesmo cropped de outra cor, eu vinha com uma saia para combinar com o cropped, eu vinha com uma jaqueta. E aí eu fui criando essa concepção de coleção. E aí no final do segundo ano de faculdade, eu estava trabalhando CLT em assessoria de imprensa, fazendo jornalismo e cuidando da LV. E era um surto, uma loucura total, assim, porque não dava para você fazer tudo, porque no segundo ano a loja já estava grande, a gente já estava tendo um faturamento legal. E aí foi a minha primeira grande decisão como empreendedora, assim, que foi ou eu sigo CLT, eu sigo a minha carreira de jornalista e paro com a loja e abandono a loja, ou eu sigo com a loja e abandono o jornalismo. E aí essa foi a minha primeira grande decisão, assim, como vocês podem imaginar, eu decidi em abandonar o jornalismo e seguir com a LV. E aí eu voltei para Bragança e montei a minha primeira fábrica aqui em Bragança. E aí eu comecei a ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, me dedicando só a LV. E isso ajudou muito a gente ter um crescimento exponencial tão rápido. Entendi. E Lê, pensando nesse crescimento, claramente você não começou a bombar da noite para o dia, né? Ninguém, nenhuma marca bomba da noite para o dia. Exato. Então, e a gente e esse crescimento vai muito de encontro com os desafios que a gente vai enfrentando, né? Com os problemas que a gente vai tendo. Então, quais que foram os desafios, os principais, assim, foram vários, né? Mas os principais desafios que você foi enfrentando que te ajudaram aí nessa fase de crescimento? Bom, eu acho que o primeiro desafio é um desafio que eu vejo muito forte nas gerações mais novas também, que é essa questão do imediatismo. A gente quer ter um resultado muito rápido, a gente quer ter um resultado para amanhã, a gente quer crescer e ser gigante em uma semana, em um mês, em um ano, e talvez isso não vai acontecer. Então, eu aprendi que durante meus 8 anos de LV, eu aprendi que a constância e a disciplina, elas te levam muito mais longe do que você ter ideias geniais que você acha que vão mudar o mundo. E elas podem até mudar por curto tempo, mas o que vai te fazer ter uma base sustentável a longo prazo é essa constância e essa disciplina. Então, acho que esse foi o meu primeiro desafio. Meu segundo desafio foi exatamente a área de tecnologia e a área de inovação, porque nem tudo que a gente tem de ideia a gente consegue aplicar na tecnologia e aplicar no dia a dia. Então, era bastante difícil porque eu tinha muitas ideias legais, mas eu não conseguia, não era o timing correto. Então, muitas vezes eu quis trazer coisas que eram muito inovadoras para a época e não eram um timing da época. E hoje são mais normais, né? Tipo, você lembra de alguma coisa nesse Então, sentido? pra você ter uma ideia, quando eu fiz o meu e-commerce, não existia e-commerce para pequenos empreendedores, né? E não tinha integração com o correio. Então, eu cobrava R$ 15 de frete
para o Brasil todo. Então, se a pessoa era da minha cidade, era R$ 15. Se a pessoa fosse do Acre, era R$ 15. Então, eu tive muito essa questão de trazer muita inovação. E, óbvio, tem o ônus e tem o bônus. Eu saí na frente de todo mundo, mas eu tive que arcar com algumas consequências de que nem sempre a gente estava preparado para isso. Então, acho que tem várias coisas que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo que eu olhava e eu falava, gente, até o cropped foi um timing muito assertivo. Mas eu já tive outras peças que eu desenvolvi, modelagens mesmo, que eu acreditava que eram coisas que iam bombar naquele momento. E aí eu tive que ter um tempo de maturação de 1 ou 2 anos para as pessoas começarem a comprar e realmente cair no mainstream, assim, de todo mundo querer usar, sabe? Então, acho que essa questão também foi um desafio. E eu acho que continuar sempre trazendo coisas diferentes, né? Eu acho que isso é um desafio que todo empreendedor tem. Acho que o empreendedor, ele nunca pode achar que tá bom, que ele tá naquele degrau e que tá tudo certo, porque o mercado, ele inova muito rápido, né? Então, eu acredito que a gente tem que estar buscando essas inovações para a gente trazer também para o nosso negócio e para os nossos clientes. E essas inovações e tudo isso, tem alguma coisa que você faça para se atualizar sobre essas inovações? São referências? Aonde você busca isso? Obviamente que eu busco muito. Antigamente eu buscava mais nos Estados Unidos, hoje eu vejo um polo de tendência muito forte a China. Então, eu estudo muito a China, eu estudo muito ainda os Estados Unidos. Mas uma coisa que eu nunca vou esquecer, que eu fui numa palestra e ele sempre fala... o Paulo, que estava palestrando, ele mora nos Estados Unidos, é um empresário. Ele falava assim, sempre busquem inspirações em segmentos totalmente diferentes dos seus. Então, eu nunca vou buscar inspiração na moda. Eu sempre vou buscar inspiração em outros setores e outros segmentos que não tem nada a ver com o meu. O Paulo, por exemplo, ele fundou uma marca de cosmético e ele se inspirou na gastronomia. E ele foi a primeira pessoa a inventar um shampoo com demaquilante. Então, enquanto você lava o cabelo, você tira a maquiagem. E isso ele só conseguiu ter essa ideia porque ele começou a estudar gastronomia e ele começou a entender que às vezes a gente pegar duas comidas, no caso da gastronomia, mas ou 2 itens, ou 2 fórmulas, ou 2 funções totalmente diferentes, e a gente unir num produto só, a gente tem um novo resultado totalmente diferente. Então, eu uso muito isso para a vida, assim, sempre eu evito acompanhar marcas ou influenciadoras de moda, porque senão a gente fica numa bolha, né? A gente fica num nicho, num quadrado. Eu gosto de acompanhar setores até tipo automobilismo, coisas totalmente diferentes que me trazem um ar novo, sabe? Para tentar trazer coisas diferentes. Legal. Ontem a gente estava falando com a Luísa, fundadora da Camis, e ela falou exatamente isso, que ela falou que hoje uma coisa que estava inspirando muito ela, que ela estava lendo o livro do Netflix. Então, assim, mesma coisa, segmento de moda. Então, realmente, a gente não pode ficar limitado ali em uma única coisa, né? Exato. E Lê, a gente sabe, justamente pensando em inovar, em trazer coisas diferentes para o nosso público, trazer ali sua foto, quando a gente fala de moda, né? Trazer a foto, o seu preço e os textos, não é suficiente para você conseguir vender. Vender todo dia um novo dia para você conseguir tentar vender os seus produtos, tirar produto que está parado no estoque e tudo mais. E um dos objetivos que a gente veio com a Wide é justamente trazer mais essa interatividade para dentro do e-commerce, humanizar, trazer mais confiança através do vídeo. E quando a gente conversou, antes de vocês começarem a usar, uma das coisas que você me falou foi que justamente você já tinha tentado trazer vídeos para dentro do seu e-commerce e não deu certo. E aí eu queria que você contasse o que foi que você tentou, o que deu de errado, o que aconteceu. Bom, como eu sempre falei para você, eu sempre tentei trazer antes muitas funcionalidades que depois cairiam no mainstream.
Então, há uns 3 anos atrás, eu tentei desenvolver. É basicamente o mesmo conceito da Wide, mas é um pouco diferente. Era uma ferramenta que chamava Match Perfeito. Então, o que, que era o conceito? Eu pegava uma peça, vamos por esse top aqui. Eu montava 3 looks diferentes, só que eu mostrava os looks em vídeo. E aí, quando a pessoa fosse comprar esse look completo, ela tinha um preço especial. Tá. E isso eu ficava dentro da página do produto. Então, era muito legal, porque eu entrava na página do top, eu via 3 propostas de looks totalmente diferentes, uma para trabalho, uma para balada e uma para faculdade. Eu via um movimento, eu via o caimento por estar em vídeo. E eu conseguia comprar o look completo que eu tinha montado com desconto, com um combo, um preço especial. Então, a grande dificuldade dessa ferramenta foi realmente o vídeo, porque eu sou muito chata com a experiência do consumidor. Eu acho que a experiência do cliente, o cliente ele sempre tem que estar no centro do nosso negócio, e a experiência dele ainda mais. Porque quando a gente vai pensar num e-commerce, o cliente não tem nenhum contato com a peça. Ele não consegue sentir o tecido, ele não consegue ver o caimento, ele não consegue experimentar. Então, a gente precisa tirar todas as objeções possíveis e ter uma experiência ali muito limpa, né? Muito confiável. E aí, quando eu fui desenvolver isso, eu não tinha como. Se eu subisse o vídeo dentro do meu e-commerce, a página ia ficar lenta, eu ia perder muita conversão. Se eu usasse bancos paralelos, como YouTube ou Vimeo, eles não deixavam retirar os botões. Então a pessoa ia estar vendo lá meu vídeo lindo, com um look maravilhoso, com escrito do YouTube gigante vermelho em cima. Então, a gente foi tendo vários problemas no caminho. E acredito que todo mundo que está assistindo essa live sabe o custo de 1 hora de um desenvolvedor e de um programador. Então, eu gastei ali em torno de 50 mil reais nesse projeto, que não vou dizer que não funcionou, porque eu coloquei e rodei por um tempo, mas que não ficou do jeito que eu queria, tanto que chegou um momento que eu falei, não faz sentido, então eu vou tirar. E aí eu acabei tirando essa ideia do site e voltando somente para as fotos. Mas foi uma coisa que eu via como um diferencial muito grande, principalmente por conta da dependência das redes sociais. Então, assim, eu crio até hoje muito conteúdo para o Instagram. Mas o Instagram, primeiro, você está alugando um espaço, né? O Instagram não é seu. Se um dia o Instagram não existe mais, se um dia a sua conta for banida, você vai perder tudo que você criou. Você vai perder esse contato. Então, o Instagram não é seu. A única coisa que é sua é seu e-commerce. O seu domínio é seu. Então, eu queria muito trazer esses vídeos que eu criava, essa conexão que eu criava, porque até hoje, as meninas do marketing até brincam, quando elas estão montando a minha grade de conteúdo da LV, elas falam, vai ter provador? Senão, se não tiver provador, o faturamento não vai bater a meta. Então, a gente enxerga muito na área de moda que as pessoas querem ver as roupas no corpo, elas querem ver vídeo, né? Então, eu sempre quis ter essa ferramenta dentro do meu e-commerce. Faz uns 4 anos que eu venho tentando ter essa ferramenta. Caramba, que legal. Quer dizer, difícil, mas que legal que agora você tem. Que legal que agora você tem. E agora que você tem, o que você tem sentido de impacto nos resultados? O que você sentiu que mudou? Tá. Primeiro foi o feedback, assim, de imediato foi o feedback dos clientes. Assim que eles entravam na página, eles viam o vídeo, eles mandavam muita mensagem pra gente no direct, no WhatsApp, elogiando. Falando, ai, não precisa ficar mais caçando nos destaques, porque a gente tem no Instagram os destaques, né? Saias, bodies e tal. Então elas Mas também não ficam todos lá, ou ficam? Não tem como. A gente tem mais de 450 modelos, então não tem como ficar no destaque. E elas tinham que ficar caçando, literalmente. Você acabava tendo que sair do e-commerce, né? Às vezes até num checkout, que ela tá meio na dúvida, para ir pro Instagram e depois ela vê um vídeo de gatinho no Instagram, ela nunca mais vai voltar pro seu e-commerce e você já perdeu sua venda. Já esqueceu, então, já. Já esqueceu. Então, muita gente elogiou muito a funcionalidade. Em segunda instância, automaticamente eu vi o tempo de retenção, eu acho que foi o maior diferencial.
As pessoas antes, elas ficavam em torno de 1 minuto no site. Da Wide, elas começaram a ficar 8 minutos. Então, é absurda a diferença de 1 minuto. E o tempo de retenção, para quem não sabe, não entende, é o tempo que a pessoa ela vai ficar no e-commerce. E por que que isso é tão importante? Primeiro, para o Google, né? Muito legal. Mais tempo no seu site. Você é ranqueado. Segundo que o time faz ela navegar no seu site, possivelmente ela vai comprar. Então, isso é muito interessante, muito bom. Em terceiro lugar, o ticket médio, exatamente. A gente aumentou muito o nosso ticket médio porque as pessoas tinham muito mais confiança em comprar. E até é muito legal porque muita gente começou a comprar o look do vídeo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ia comprar só o body, mas aí eu fiz uma combinação de um body, uma saia e uma jaqueta, que é exatamente o que ela estava procurando para uma festa. Ela não teria visto aquele look se fosse só foto, somente através do vídeo. Então ela acaba comprando o look total, né? Porque até fiz um vídeo nessa semana que eu falei que a gente não compra uma roupa na internet, a gente compra a imagem da roupa. Então, quando a gente compra a imagem da roupa, a gente compra a imagem do look. Se eu postar uma roupa maravilhosa, talvez com um chinelo, não vai ter aquela imagem de encantamento, né? Então, o vídeo também fez com que a gente aumentasse bastante o ticket médio e aumentasse também a taxa de conversão, porque as pessoas, elas quebraram muitas objeções vendo o vídeo. Então, não sei o caimento, não sei no meu corpo. Então, a gente subiu o vídeo de modelos tamanho G, tamanho P, tamanho petit. Então, às vezes, a dúvida que elas tinham naquele momento da compra, a gente conseguiu sanar e quebrar a objeção, assim, direto na página do produto. E você faz muitos vídeos, inclusive mostrando várias opções, né? Exato. Então, tem produto que você mostra, essa blusa você pode usar com essa calça jeans, você pode usar com essa saia, e vai fazendo ali o match com outros produtos seus, né? Eu vejo que até isso é uma grande tendência. Eu acredito até a gente está passando economicamente por um momento complexo, né? A gente está com uma economia um pouco instável. Então, o que eu percebi, e eu acredito que seja uma tendência para os próximos anos também, as pessoas elas estão buscando cada vez mais peças mais versáteis que possam ser usadas em looks completamente diferentes e clássicas, atemporais. Então, isso também é um dado muito legal, porque quando a gente pensa, por exemplo, numa blusinha, que a gente pode usar essa blusa que eu tô, a gente pode usar desde com uma calça de alfaiataria, até com uma saia de fenda, até como base de um casaco de pele. Então, quando eu demonstro isso, porque não são todos os clientes que têm conhecimento suficiente de moda. Às vezes eu vejo clientes que elas seguem exatamente o look que eu montei no site. Porque elas não têm esse conhecimento e nem tem que ter também. Cada um tem a sua área, cada um tem o seu negócio. Então, eu, como loja, eu tenho a minha obrigação de ensinar o meu cliente as formas com que ele consegue usar. E quando eu ensino o meu cliente a fazer isso, eu aumento o valor agregado do meu produto, eu vendo mais e eu crio um relacionamento, assim, muito bom e de muito longo prazo, né? Que ótimo, Lei. E aí vocês... uma coisa que a gente vê muito aqui na Wide é um desafio de fazer esses conteúdos. Então, que nem você falou antes, se não tiver mais rede social, e se você não tiver ali seus leads no seu e-commerce, se você não conseguir conversar com eles, acabou para você se você não tem os leads ali com você. Então, precisa gerar conteúdo para dentro do e-commerce e trazer essas coisas que vão agregar no momento da decisão da compra, que vão tirar todas as dúvidas. E a gente vê muita marca que tem essa barreira para começar a gravar os vídeos. De como que eu gravo, eu tenho que falar, eu tenho que aparecer, quem que vai aparecer. Então, como que é para você gravar esses vídeos? Não tem só vídeos seus, a maioria são vídeos seus, mas não tem só vídeos seus no seu e-commerce. Então, como que é ter esses conteúdos e quais suas, assim, dicas para fazer bons provadores?
Bom, as pessoas acreditam muito de que os vídeos que mais convertem são aqueles vídeos mais trabalhados, no estilo fashion filme ou propaganda de TV, em que tem a modelo e vem a câmera e vem efeito. Mas na verdade, não. Os vídeos que acabam mais convertendo são os vídeos mais caseiros possível. Porque o que, que acontece? Quando a gente quer comprar uma roupa, o que, que a gente pensa? A gente pensa no nosso corpo, no nosso dia a dia, na nossa vida, em como a gente vai usar, ou a gente pensa numa modelo que usa tamanho 32, tem 1,80 de altura e só vai para o baile da Vogue. Então, às vezes as marcas elas têm essa dificuldade de entender que muitas vezes o caseiro ele conecta muito mais e ele converte muito mais do que aquelas grandes produções. Então, no caso da Wide, por exemplo, quando você vai subir um vídeo na página de produto, o que a gente leva primeiro em consideração é mostrar da melhor forma a peça. Então, frente, costas, se for possível mostrar o forro, a costura, o acabamento, coisas que o cliente não consegue ver no digital, ele só conseguiria ver no mundo físico. Tentar mostrar o maior tipo de corpos possível. Tudo bem, no começo talvez você não tenha um budget para investir em modelo, influenciadora. A maior parte dos vídeos que não são meus, lá no e-commerce do nosso e-commerce na plataforma da Wide, são de clientes. São de clientes no TikTok. Então, eu não gastei com nenhum vídeo que tá Que lá. legal, eu não Ninguém. sabia que eram clientes. Então, Isso é todas ótimo. clientes. Que legal. Todos os vídeos a gente pegou do TikTok. Que legal. Então, isso ajuda a aproximar muito mais. Até porque se eu contratar uma modelo e colocar lá no meu e-commerce, é muito longe do meu seguidor, é muito longe do meu cliente. Então, eu prefiro até contribuir para que os meus próprios clientes criem conteúdo e eu possa utilizar, transformar eles em embaixadores, transformar eles, até bonificar eles por essa criação de conteúdo e usar esse conteúdo nas minhas redes, do meu e-commerce, na Wide, do que eu simplesmente gastar com influenciadora ou com modelo para estar lá dentro do meu site que na hora do vamos ver, na hora da conversão, na hora do cliente olhar e falar eu vou comprar essa peça ou eu não vou comprar essa peça, a diferença que faz é o quanto ele se enxerga nessa peça. E o quanto ele enxerga que a peça vai ter um caimento no corpo dele. Então, a gente tem muitos corpos reais, a gente tem muitas clientes que vestem tamanho M, tamanho G, tamanho P, tamanho petit. Então, quanto a gente puder trazer isso de realidade para os nossos clientes através da plataforma, melhor. E hoje vocês a gente já viu esses resultados ali em pouco tempo, né? Mas como que é a sua frequência ali das gravações? Porque você já fazia vídeos para o Instagram e tem muita coisa que você está reutilizando. Você tem uma frequência, algum, enfim. Eu tenho. Pra a Wide foi muito engraçado, porque a gente fechou em um dia. No outro dia, eu acho que já tinha 200 vídeos lá em cima. Tinha muito vídeo. Lá na plataforma. Porque como eu crio muito conteúdo para o Instagram, então por criar muito conteúdo para o Instagram, eu já tinha muito conteúdo salvo. Então eu utilizei. Mas a gente tem lançamentos, agora a gente está fazendo lançamento semanal. Então toda segunda-feira tem produto novo no site. E a gente está criando muitos estilos diferentes. Então, por exemplo, ontem eu fui para o escritório da Boca Rosa e aí a gente estava conversando lá e todo mundo lá só usa streetwear e só usa peças de cintura baixa. E aí eu voltei e falei, eu nunca criei um vídeo de como as minhas calças podem ser usadas cintura alta ou cintura baixa, você só mudando o tamanho. Então, por exemplo, eu peguei uma calça PP, eu uso cintura alta. Se eu pegar P, fica cintura baixa. E a modelagem fica impecável do mesmo jeito. Então, eu trouxe e falei, nossa, deve ter muitas meninas que gostam de usar cintura baixa e querem usar cintura baixa. Então, eu já cheguei hoje, já gravei um vídeo com cintura baixa e já vou subir na Wide. Para o nosso e-commerce, para as pessoas entenderem que, na verdade, é só você comprar um outro tamanho que você pode ter uma peça e uma proposta completamente diferente. Então, a minha frequência de gravação ela é muito alta, mas porque a gente
é uma marca nativa digital, a gente nasceu nas redes sociais, então a gente tem esse apelo, né? Os clientes, eles querem, a gente posta 2 Reels por dia, então um meio-dia e 8 horas, É muito todos os comum. dias. Então, é muito conteúdo. Então, eu preciso fomentar esse conteúdo. Mas, por exemplo, um dia da semana que você separe para criar conteúdo, você consegue. Porque eu, por exemplo, eu gravo toda terça-feira eu gravo Reels. Então, hoje eu estava gravando Reels o dia todo. E quinta-feira eu gravo Stories. E eu deixo o Stories da semana pronto. Então, na verdade, tudo que as pessoas veem de esse é meu look do dia, não é meu look do dia, gente. Porque Gravado dias a atrás. gente sabe que É claro, empreender é tem muito. difícil, né? Exato, empreender tem muitas frentes. Tem o financeiro, tem o e-commerce, tem as vendas, tem o marketing, tem a produção. Então, criar conteúdo é uma coisa que precisa ter muita constância e muita disciplina. Então, a gente cria uma grade, né, de conteúdo para as redes e sempre que a gente pode utilizar, a gente vê também uma coisa que eu achei muito legal da Wide são os comentários, né? Que elas conseguem assistir o vídeo até o final e fazer um comentário. E aí a gente sempre tá vendo os comentários que elas estão fazendo e a gente vai usando isso para melhorar os nossos vídeos. Então, às vezes tem muita menina que comenta: eu queria ver mais do zíper. Eu nunca pensei em mostrar mais do zíper. E aí, ali você tem um insight que você fala: nossa, eu posso estar perdendo muita venda porque eu não estou mostrando o zíper. Ou porque eu não estou mostrando como fica nas costas. Isso também é muito recorrente. Como que fica na parte de trás? Então, isso é muito legal da ferramenta também, porque se você for pensar, ela se retroalimenta, né? Então, ela vai lá comentando, a gente melhora, e aí quando a gente melhora vão surgir outras coisas, e a gente sempre está evoluindo e, consequentemente, vendendo mais, né? São detalhes no conteúdo que fazem toda a diferença, né? E isso de Exato. comentar é assim, você trazer a pessoa para perto de você fora da rede social. Ela tá, de alguma forma, ela tá se sentindo parte daquilo porque ela tá contribuindo, falando, eu queria ter visto isso. Aí na próxima vez que ela entrar no seu e-commerce, ela vai ver que você gravou diferente. Então ela tá, de alguma forma, fazendo parte da comunidade, querendo ou não, que você constrói ali em volta da marca, né? Exato. E a comunidade que a gente constrói o nosso e-commerce, né? A gente constrói fora das redes sociais. Eu acho que isso deveria ser a maior preocupação de todos os empreendedores, que é essa dependência muito grande das redes, né? A gente já viu o Orkut nascendo e morrendo. Então, o Instagram, com certeza, um dia pode ser que ele não morra, mas ele vai com certeza perder esse tamanho que ele tem. A gente vê o TikTok nascendo. Então, as redes sociais, elas estão aí para acompanhar o movimento social, né? Então, elas nascem, elas morrem, elas crescem, depois elas caem, e a única coisa que a gente mantém é o contato com o nosso cliente. Então, a gente não pode deixar o contato com o nosso cliente estar na mão de uma rede social que não é nossa. Não é porque a gente tem um perfil na rede que esse perfil é nosso. Na verdade, esse perfil é da rede. A única coisa que é nossa é o nosso domínio. Então, tudo que a gente puder levar de tráfego, levar de engajamento, de alcance, de quebra de objeção para dentro do nosso e-commerce é o melhor mundo possível. Perfeito, Lê. E eu tenho uma dúvida que eu acho que vai ter um pouco de encontro com uma dúvida que eu vi que a gente recebeu aqui sobre criar experiência no digital, né? E a minha dúvida para você é mais no sentido de assim, pensando em uma empreendedora no segmento de moda que ela tá ali lutando para aumentar a conversão de vendas, todo mundo tá, né? Óbvio. Mas pensando em uma empreendedora que tá assim sofrendo com a taxa de conversão, como que, quais dicas você poderia trazer para ela de estratégias para melhorar a experiência e para trazer mais conversão para o e-commerce dela, que não necessariamente, que não precisa envolver apenas vídeo, claro, no geral, assim. Boa. Eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que quando o cliente ele vai entrar no nosso e-commerce, ele tem um desejo de compra, mas as quebras de objeções vão acontecer ali. Então, se ele tem uma dúvida, por exemplo, do tamanho, que é muito comum na área de moda, a maior dificuldade que o cliente tem
é escolher o tamanho. Então, por exemplo, a gente faz uma estratégia de carrinho abandonado. A gente todo dia dispara uma mensagem para os carrinhos abandonados do WhatsApp. E nessa mensagem a gente fala: você tem urgência para receber o pedido? Você tem dúvida do seu tamanho? Ou você tem alguma dúvida de como vai ficar no seu corpo ou o look que você quer? Se você tiver, manda uma mensagem pra gente que a gente te ajuda. É um WhatsApp só para isso. E aí, quando a gente retorna essas mensagens, a maior parte das dúvidas não coloquei no carrinho, não sei se tava com medo de escolher o tamanho errado, então acabei não finalizando. Então a pessoa, ela tá ali na dúvida. Algumas pessoas, sim, vão buscar um atendimento? Sim, vão buscar um atendimento. Outras pessoas não vão buscar atendimento se o e-commerce não der todas as informações. Então, acho que o primeiro ponto é tabela de medidas. Se tiver a possibilidade de colocar um provador virtual, em que ela vai desenhar ali o corpo dela e o provador vai indicar o tamanho para ela, muito bom. Sempre ter todas as informações de tecido. Tem elasticidade? Não tem elasticidade? Ter comprimento da peça. A gente tem muitas pessoas que têm 1,80, 1,70 e tem muito medo de comprar e ficar curto ou ter que devolver. Política de troca e devolução precisa estar visível. Isso dá muita segurança para o cliente. Às vezes as marcas elas querem esconder a política de troca e devolução. E pelo contrário, né? Quando você vai comprar e você sabe que a marca está preocupada em caso não dê certo em você trocar o tamanho, trocar a cor, trocar o modelo, você se sente muito mais seguro para finalizar aquele pedido. Também atendimento. Todos os e-commerces precisam ter um chat online. Precisa ter um operador ali, o mais humano possível, né? Óbvio que a gente tem muitas marcas que tem bot. A LV tem bot para filtrar o atendimento, mas sempre vai acabar caindo num atendente humano, porque a gente preza por isso. Então, qualquer dúvida, quando a gente vai escalar, né, a urgência de atendimento, o chat online sempre é o primeiro. Porque a cliente, ela tá dentro do seu e-commerce, ela tá ali implorando para comprar. Se ela tem uma dúvida, você tem que tirar a dúvida ali, naquele momento. E correr para atender ela, senão a pessoa pode desistir, né? Exato. E aí o que eu vejo muito são marcas fazendo o contrário. Ao invés de elas criarem um relacionamento nas redes sociais, elas querem vender nas redes sociais. E aí, quando vai para o e-commerce, a cliente, ela não está encantada pelo produto, ela não criou um relacionamento. E aí ela vai para o e-commerce e às vezes o e-commerce não tem informação suficiente, não tem uma boa usabilidade, que isso faz uma diferença muito grande, ter uma boa usabilidade. Então pensem em qual plataforma de e-commerce vocês vão escolher. Não tem boas imagens. Então, eu nunca acho que eu quero aumentar minha taxa de conversão. É um passe de mágica. Eu acho que são vários passinhos muito pequenos que, a médio prazo, vão culminar num aumento de taxa de conversão e, consequentemente, num faturamento maior. Mas tudo importa, sabe? Tudo ajuda e tudo importa. Então, desde a qualidade da imagem, até a tabela de medidas, até o chat online, provador virtual, política de troca, é um combo que quando você vê tudo isso junto, vai ajudar a aumentar a taxa de conversão. E Lê, uma coisa que eu pensei agora sobre todos esses fatores, assim, a gente precisa trazer as pessoas para dentro do e-commerce, né? Se a gente tá, se o empreendedor ali trabalha para ter uma boa usabilidade, uma boa plataforma, todos os recursos possíveis. Tem alguma coisa assim que fez total diferença para você para conseguir trazer mais gente? Foi a rede social que te ajudou a trazer mais gente para o seu e-commerce? Eu acho que tem três, assim, principais maneiras que a gente teve na LV. Acho que a primeira foi realmente o conteúdo orgânico das redes sociais. A gente tem uma constância de criação de conteúdo muito grande nas redes, tanto no Instagram quanto no TikTok. Então, as redes sociais, obviamente, quando você tem uma constância e faz um conteúdo de qualidade, elas entregam organicamente. Então, muitas pessoas conhecem a gente, começam a acompanhar a gente pelo nosso conteúdo orgânico. Segundo lugar, nosso tráfego pago. Então, hoje a gente tem Facebook Ads, TikTok Ads, a gente faz Google Ads, Google Shopping. Então, a gente sempre gosta de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com tráfego pago porque é muito previsível.
Eu sei o quanto eu vou investir, eu sei o quanto eu vou ter de acesso e eu sei, através da minha taxa de conversão e meu ticket médio, o quanto eu vou faturar. Então, é matemática. Tráfego pago é matemática. Depois, né, de certos pontos, depois de 8 anos no mercado, com um pixel bem desenvolvido e tudo certinho, é matemática. Então, o tráfego pago é um segundo ponto muito legal para trazer novos clientes ou lembrar aqueles clientes num remarketing, talvez, que não compram de você há 6 meses, voltar a comprar. Também diversifica as redes sociais, a gente não fica só no Instagram, a gente consegue trazer o Google, que é muito mais perene, né? Muito mais previsível do que as redes sociais. E por último, as influenciadoras. Então, também as influenciadoras acabam trazendo muito tráfego pra gente. E é como eu disse, não é uma coisa única. Eu acho que esses três combos, essas três coisas juntas, formam um combo que traz muito tráfego para o site. Porque, por exemplo, eles são como se fosse um ciclo. Porque se eu trago pessoas pelo meu tráfego pago e eu não tenho conteúdo orgânico, elas não ficam nas minhas redes sociais. São complementares. Eu não consigo criar um relacionamento com elas. Sim. Se eu fecho com uma influenciadora, mas talvez a cliente entrou no meu Instagram e não me seguiu, porque naquele momento ela só viu pela influenciadora, eu jogo um remarketing com tráfego pago e eu trago ela de volta. Então, a gente é como se fosse um ciclo, que um vai fechando o outro, e aí quando a gente vê, a gente tem aí um acesso muito maior no nosso e-commerce, um alcance maior nas redes sociais. Então, eu acho que é essa tríade, assim, que junta, faz com que a gente tenha mais acesso. Perfeito, perfeito. São complementares. Exato. Legal, Lê. Acho que aqui das dúvidas que chegaram era mais perguntando sobre isso, sobre como criar a experiência no digital, né? Vocês são 100% online. E a curiosidade, não sei se você pode abrir. Você pensa em ter loja física? Penso. Sempre me perguntam isso. Você só pensa no digital, você nunca vai ter loja física? Sim, quero ter loja física, mas eu acho que é muito importante salientar, assim, que eu enxergo para os próximos anos a loja física num formato totalmente diferente do que a gente tem hoje. Não acredito em grandes magazines, não acredito em grandes estoques. Eu acho que a gente vai estar muito mais para uma pegada de relacionamento e a sua loja física ser realmente um ponto de você ouvir o seu cliente, do cliente sentir a sua peça e talvez depois você enviar em 24 horas para casa dela, ou ela só entrar e ver o tamanho, montar a combinação e a gente envia diretamente para casa dela, ou até mais, a sua loja ser um ponto de encontro ou um ponto de relacionamento e conexão para aquilo que ela vai fazer. Por exemplo, o meu público-alvo, a minha persona, são jovens que usam as minhas roupas para saírem, seja para um date, seja para uma balada. Então, por que não, talvez, na minha loja, eu ter uma parte de maquiagem, uma parte de cabelo ou uma parte de um barzinho que talvez as pessoas possam comprar e já usar ali na hora e se encontrarem para ir para outro lugar. Então, eu acho que a loja física, para os próximos anos, é como eu digo, eu sempre erro o timing. Então, se eu fizer isso hoje, as pessoas vão falar, Letícia, você é louca. Mas eu tenho certeza que daqui 3 anos, as pessoas vão estar fazendo isso. E vai ser muito normal a gente enxergar uma marca não só como uma marca que vende um produto, mas como uma marca que você se relaciona, como uma empresa que você admira, que você acredita, que você tem valores e propósitos similares, que você gosta de se relacionar. E no mais, você cria uma comunidade. Por exemplo, a gente criou um grupo, alguns grupos no WhatsApp, que é um clube VIP em que eu estou em todos os grupos. E é muito engraçado, porque elas começaram a criar uma amizade, uma comunidade tão grande que uma chegou minha caixa, aí outra, manda foto, aí tem 40 mensagens, manda foto. Aí fizeram amizade no grupo. Aí ela manda foto do look que ela tá. Aí as outras vão e falam, meu Deus, manda o link, a gente quer, não sei o quê. Aí ontem eu tava lá no escritório da Boca Rosa. Eu postei o negócio rosa, começou no grupo. Letícia está com a Bianca! O que vai acontecer? Então, isso é um relacionamento. Total. Isso não é só você vender um produto. É você criar um relacionamento que
é assim, esse você gostar de algo é impagável, né? É intangível, você não consegue cobrar. Eu não vendo só uma blusa, eu vendo elas estarem usando a LV e elas fazerem parte dessa comunidade. Então eu acredito que é isso que vai acontecer para os próximos anos, sabe? Principalmente no mundo físico, acho que vai ter um omnichannel muito grande, as pessoas vão estar no físico e vão estar no digital e acho que vão ter muitas coisas juntas. Que legal, Lê. Muito legal ver essa sua visão do futuro da loja física. E isso, porque essa comunidade nada te tira, né? Você construiu ela e nada te tira disso. Então, é muito importante para a construção de marca e para o relacionamento, seja no digital, seja no físico, seja aonde for. Então, muito legal mesmo ouvir isso, Lê. Muito legal. Bom, últimas, chegando, indo pro fim aqui da nossa live, tem aí algumas últimas dicas que você daria para empreendedoras, segmento de. A gente está falando de moda, né? Mas se tiver alguém aqui que esteja em qualquer outro segmento, principais dicas que você daria para essas mulheres? Bom, eu acho que o mais importante é a gente sempre buscar estudar e ter uma base de conhecimento, porque muitas pessoas acabam perdendo muito dinheiro ou errando em coisas que não são necessárias. O quanto eu vejo de empreendedor que precifica errado, elas acreditam que elas estão tendo um lucro muito grande na peça e elas estão vendendo muito e tá tudo dando muito certo. Mas, na verdade, às vezes você pode vender muito, mas ter um lucro muito pequeno ou até um lucro negativo. Então, acho que o primeiro passo é vocês sempre pensarem na base, na estrutura. Muitas pessoas querem escalar, mas elas não têm a base. Então, marketing é muito legal, vendas é muito legal, mas talvez a gente precisa dar um passo atrás e arrumar o nosso terreno e ter uma precificação correta, ter um administrativo bem organizado, entender todos os processos e todas as áreas do nosso negócio, para depois a gente conseguir pensar em escalar, em ações de marketing. E principalmente, eu acho que constância e disciplina. Eu tenho. Eu lembro até que o meu gestor de tráfego, ele conheceu meu namorado, e meu namorado perguntou para ele: o que você acha que é o diferencial da Letícia? Aí ele falou: mas olha, o universo tem que ser muito ruim para uma pessoa fazer a mesma coisa bem feita há 8 anos e não dar certo. Eu falei: é verdade, o universo tem que ser muito ruim. Então, se você faz uma coisa muito bem feita, um trabalho muito bem feito, com constância, com disciplina, com respeito, uma hora vai dar certo. O problema é que a gente quer que dê certo muito rápido. Mas uma Com hora isso vai dar certo. dedicação, né? Exato. Eu acho que dedicação é muito importante. Lê, chegou uma. Sobre isso que você estava falando de precificação, chegou uma dúvida aqui. A Lívia perguntou se você tem alguma dica de curso sobre precificação. Eu tenho. Vou fazer meu jabá. Eu tenho uma Você tem essa plataforma. Eu tenho minha plataforma de cursos. E exatamente por isso que eu via muitos empreendedores com muitas dificuldades específicas e nichadas. Então, eu vejo grandes cursos que custam 3, 4, 5 mil reais, que tem uma abrangência muito grande, focada sempre em marketing, em vendas, em estratégia de comunicação. Mas eu nunca vi algo acessível e que entendesse que cada empreendedor está num momento de vida, está numa maturação, tem um problema totalmente diferente do outro. Então, foi exatamente isso que eu fiz na minha plataforma. Então, na minha plataforma, eu tenho um treinamento específico de precificação e fluxo de caixa, que tem uma planilha automatizada. Então, ela gera sozinha o preço. Você coloca todos os seus custos, você coloca ali, você pode ir brincando, né? Ah, quero mais margem, quero menos margem. E aí ela vai gerando automaticamente o preço de venda e também uma planilha de fluxo de caixa. Então, que você coloca todas as entradas e saídas, você só tem que lançar a entrada e saída e automaticamente ele mostra se você está com saldo positivo, saldo negativo e a previsibilidade para os próximos meses. Então, talvez agora você está com saldo negativo, mas em julho você vai estar com saldo positivo, você tem contas a receber e contas a pagar. Então, isso é muito importante. Eu vejo muitos empreendedores com muita dificuldade em fluxo de caixa.
Então, essa planilha ela faz tudo sozinha. Você só alimenta o que Já tá é tudo pronto. entrada, o que é saída, e ele faz tudo sozinho. E servem para todos os segmentos, não é só para moda. Então, você for vender vela, por exemplo. Você vai colocar os custos, vai colocar a sua margem, vai criar tudo sozinho. Perfeito. É uma plataforma, a Sara perguntou, é a plataforma da Letícia. Isso, Pode... chama Moda Lab. No meu link da bio tem lá e é uma planilha. É isso que eu tô falando, é uma planilha. Só que aí dentro do curso eu tenho o professor ensinando como usar a planilha e ensinando as ideias, né? Porque pra gente fazer, pra gente lançar os nossos cursos, a gente precisa saber o que é custo, né? O que é custo fixo, o que é custo variável, enfim. Então, tem toda essa explicação, primeiro de finanças, e depois a gente entra na usabilidade da planilha. Tem muita coisa envolvida por trás disso, né, Lê? Muito. Lê, muito obrigada mesmo pela conversa. Obrigada, eu. Tiveram várias coisas aqui que eu espero que o pessoal tenha anotado tudo, que você deu uma aula aqui pra gente. E para quem ainda está aqui na live, eu quero reforçar, a gente está fazendo uma sequência de lives essa semana. Não é a semana inteira, a última é amanhã. Amanhã a gente tem uma live com a Sara, que é a fundadora da Vinci Shoes. Então também vai ser super legal. E Lê, super obrigada. Obrigada, eu, Rá. Sabe que eu amo a Wide. Indico aos 4 cantos do mundo. Então, sempre que quiserem, podem contar comigo. Muito obrigada. A live vai ficar salva aqui, viu, gente? Até a próxima. Obrigada, Rá. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau, tchau.